Olá, alunos! Para a aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de triângulos. Vocês podem acompanhar aí pelo livro Araribá Plus aí de vocês da Moderna, na página 86 e 87. No livro aí, ele vai falar sobre soma dos ângulos internos e um ângulo externo e dois internos não adjacentes. Além dessas duas relações de ângulos, nós temos ainda a soma dos ângulos externos e um ângulo interno e um externo adjacente, que são duas situações que não aparecem aí, mas que posteriormente nós estaremos utilizando. Triângulos, como nós vimos no vídeo anterior, ele está relacionado ele é uma figura geométrica rígida, por conta dele possuir três lados. E o nome triângulo vem de três ângulos. Por isso que a gente vai estar trabalhando com essas medidas de três ângulos. Então, primeiro aí, para a soma dos ângulos internos. Nós temos aqui três ângulos internos. Soma dos ângulos internos quer dizer que eu posso fazer esta relação. Ângulo A mais ângulo B mais ângulo C. Se eu somar esses três ângulos, isso daqui vai ser o quê? Igual a 180 graus. Isso vai servir para qualquer tipo de triângulo. Triângulo isósceles, escaleno, equilátero, acotângulo, obtusângulo e retângulo, que foram os 6 tipos de triângulos que nós vimos também no vídeo anterior. Então, essa relação de somar os três ângulos e ser igual a 180 vai valer para qualquer tipo de triângulo. As questões, elas vão vir baseadas geralmente em forma de equação. Ela vai trazer uma equação desse tipo aqui e pedir para determinar o valor de x ou o valor de cada ângulo. Aí vai depender também do que a questão vai pedir para poder determinar. Ela pode aparecer em questões mais simples. Por exemplo, eu posso dizer que esse ângulo mede 60 e esse ângulo mede 70. Os dois juntos vai dar 130. Quanto vai medir esse ângulo? Se esse mede 70 e esse 60, os dois juntos dá 130. Para dar 180, falta 50. Então, eles vão medir 50. Então, eu vou fazer uma relação de quanto falta para 180. E a outra situação é como essa que eu mostrei aqui. Se for assim, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses três ângulos. Ângulo x mais ângulo 2x mais ângulos 3x. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Igual a 180. Todo triângulo vai ser dessa maneira. Dos ângulos internos. Então, isso é a equação do primeiro grau, que é só resolver. Ela já está organizada. É só resolver mesmo. Eu vou ter x mais 2x, 3x mais 3x, 6x igual a 180. X é igual a 180. O 6 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 30 graus. Se a questão estiver pedindo o valor de x, pronto, terminei. X é 30 graus. Isso aqui é a resposta da minha equação. Se a questão estiver pedindo o valor do ângulo, eu tenho que voltar no triângulo. Esse ângulo aqui, ele media x, então o valor dele vai ser 30 mesmo. Esse ângulo que era o dobro de x. O dobro de 30 é 60. Então, esse ângulo aqui vai medir 60 graus. Perdão, esse aqui é o triplo de x. O triplo de x é 90. Então, esse ângulo aqui, corrigindo aqui, ele vai medir 90 graus. Esse ângulo aqui é o dobro de x. O dobro de x, 60. Então, ele vai medir 60 graus. Na verdade, a representação aqui era uma representação hipotética. Na verdade, isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui seria um ângulo reto. Porque eu tenho um dos ângulos que mede 90 graus. Então, se a questão pedisse o valor de x, a resposta da minha questão seria 30. Se a questão pedisse o valor de cada ângulo, a minha resposta da minha questão seria 30, 60 e 90. Lembrando que, se eu somar esses três aqui, vai ter que dar 180. Eu vou ter 30 mais 60, 90. 90 mais 90, 180. Que é a medida dos três ângulos internos. Além disso, eu tenho também a relação da soma dos ângulos externos. Eu coloquei aqui para não confundir os internos A, B e C e os externos D, E, F. Os externos é a prolongação de cada lado. Lembrando que eu não posso prolongar o mesmo lado duas vezes. Aqui eu prolonguei esse lado aqui. Esse. Aqui eu prolonguei esse. Aqui eu prolonguei esse. Observe que se eu prolonguei esse aqui, eu não podia prolongar ele aqui de novo. São lados diferentes para prolongar. Para poder obter os ângulos externos. Se eu pegar o ângulo D mais o ângulo E, mais o ângulo F, e somar, eles vão dar 360. Então, os internos, 180.
Os externos, ao somar, eles têm que dar 360. E a ideia de questão também para esse tipo de relação é a mesma de ângulos internos. A questão ela vai trazer os ângulos em forma algébrica, vai pedir para determinar, em alguns casos, o valor de x, em alguns casos, o valor do ângulo. E aí a gente vai fazer também todo o cálculo. Então, o que eu vou pegar aqui? Aqui eu vou pegar os meus três ângulos. 4x mais 40 mais 2x mais 20 mais 6x mais 60 igual a 360. Por que 360? Porque esses ângulos aqui são externos. Esses aqui, eles não estão organizados. Então, primeiro, antes de resolver, a gente vai ter que organizar a equação. Primeiro, eu vou digitar só as letras no primeiro membro. As letras são 4x, 2x e 6x. O 360, que é número, que já está no segundo membro, também eu vou deixar ele sem trocar nada. O que a gente vai trocar? O 40, o 20 e o 60. Ambos estão positivos, então todos vão passar negativo. Então, vai ser menos 40, menos 20, menos 60. E aí nós temos 4x mais 2x, 6x. 6x mais 6x, 12x. É igual a essa subtração aqui, eu posso fazer ela de uma vez só, já que é só uma subtração. Eu posso fazer 360 menos 40 vai dar 320. Menos 20 vai dar 300. Menos 60 vai dar 240. 12x igual a 240. Então, isso significa que o valor do x é 240 dividido por 12. Concluindo aqui o cálculo, nós temos que x é igual a, fazendo o cálculo de 240 dividido por 12, o valor de x é 20 graus. Aí vem a mesma coisa. Se a questão estivesse pedindo o valor de x, terminei. X é igual a 20. Minha resposta para a questão seria essa. E se a questão estivesse me pedindo o valor do ângulo? Eu vou substituir aqui. Então, eu vou pegar primeiro esse ângulo. Esse ângulo é 4x mais 40. Vou fazer o cálculo separadinho aqui. É 4 vezes o valor de x, que é 20, mais 40 graus. 4 vezes 20, 80. 80 mais 40, 120. Então, esse ângulo aqui mede 120 graus. Esse ângulo aqui agora, ele é 2 vezes o valor de x, que é 20, mais 20 graus. 2 vezes 20, 40. 40 mais 20, 60. Então, esse ângulo aqui, ele mede 60. E por último, esse ângulo aqui, que é 6 vezes o valor de x, que é 20, mais 60. Aí aqui a gente tem 6 vezes 20, 120 graus. Mais 60 graus vai dar 180. Esse ângulo aqui, ele mede 180 graus. Aí, lembrando, se eu somar os três, como eles são externos, eles têm que dar 360. Aí eu vou ter 180 mais 120, 300, mais 60, 360. E aí eu tenho, se a questão pedisse o valor de x, 20. Se a questão pedisse o valor de cada ângulo, seria 60, 120 e 180. Nessa ordem. Quer dizer, não, em qualquer ordem, mas cada um em um ângulo correspondente. Depois nós temos ângulo interno e um ângulo externo adjacente. Adjacente, quer dizer um do lado do outro, um ângulo do lado do outro. Então, se eu tenho aqui, vamos colocar aqui dois ângulos. Esse ângulo e esse ângulo. Eles são adjacentes, por quê? Porque está um do lado do outro. Então, quando eu falo de um interno com o externo adjacente, é porque eu tenho um interno e o externo do lado dele. E isso vai acontecer 3 vezes, porque eu tenho 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Então, a relação que eu vou ter é do ângulo A mais o ângulo D. Se eu somar eles dois, observe que vai dar um ângulo raso. Então, qualquer um deles vai dar um ângulo raso. Ângulo raso, meia volta. Uma volta completa é 360, que é a circunferência. Meia volta, 180. Então,
O ângulo A mais o ângulo D, que é um interno mais o externo que está do lado dele, vai dar 180. Ângulo B mais o ângulo E vai dar 180. Ângulo C mais o ângulo F vai dar 180. Então, ângulo interno mais o externo também dá 180. É o mesmo valor da soma dos ângulos internos. Os três ângulos internos, 180. Um ângulo interno mais um ângulo externo, 180. Aí aqui a gente vai ter três relações justamente por isso. Três ângulos internos, três ângulos externos. Um ângulo interno com um ângulo externo. Então, eu vou ter essa relação que é igual a 180. Aqui, a questão, ela poderia aparecer dessa maneira. Pedir ela terminar o valor do ângulo, o valor de... Peraí, só um pouquinho. Que aqui seria... o ângulo X, o ângulo Y, ângulos W, aqui seria o ângulo Z. Acabou saindo aqui, mas seria o ângulo Z. A questão ela pode trazer dessa maneira e pedir para determinar o valor das letras. A gente pode começar com essa relação, ângulo interno mais o ângulo externo. Eu posso começar com esse Z aqui. Como é que eu vou determinar o ângulo Z? O ângulo Z mais o ângulo 45, ângulo Z é o externo, 45 é o interno, é igual a 180. Interno mais externo igual a 180. Então, eu vou ter aqui, o ângulo Z é igual a 180 menos 45. O ângulo Z é igual a 135 graus. Achei o valor do meu primeiro ângulo, da minha primeira letra. O meu segundo ângulo seria o ângulo W, a mesma relação. O ângulo W mais 85 graus é igual a 180 graus. E aí eu vou fazer esse mesmo cálculo. W é igual a 180 menos 85. Então, o ângulo W é igual a 180 menos 85 vai dar 95. Então, o ângulo W mede 95 graus. Aí, depois, nós temos o ângulo X com o ângulo Y. O ângulo X com o ângulo Y, de início eu não vou poder utilizar essa relação porque eu tenho que X mais Y é igual a 180, mas eu não sei nem quem é X nem quem é Y. Aí aqui eu posso usar duas estratégias diferentes. Eu posso determinar o valor do ângulo Y pela soma dos ângulos externos, primeiro, depois eu determino X, ou primeiro determinar a medida do ângulo X pela soma dos ângulos internos, depois eu determino Y. Como o último que a gente viu foi a soma dos ângulos externos, eu vou fazer com os externos, mas pode ser qualquer um dos dois. Como é que eu vou determinar o valor do ângulo Y? Eu tenho que o ângulo Y mais 95 graus mais 135 graus, quais são esses três ângulos? Os externos. Os externos têm que dar quanto? Os três juntos? 360. Então, o meu ângulo Y é igual a 360 menos 95 menos 135. O meu ângulo Y é igual a... Aí aqui a gente tem aquela mesma coisa. Como é uma subtração, são só as subtrações, eu posso fazer direto. Eu posso fazer primeiro 360 menos 95, que vai dar 265. 265 menos 135 vai dar 130. Então, isso significa que meu ângulo Y é igual a 130 graus. Então, ângulo Y, 130 graus. Agora, está faltando só meu ângulo X. Esse ângulo X eu posso achar por duas maneiras. Somar esses dois e ver quanto falta para 180, ou só esse daqui e ver quanto falta para 180. Por quê? O que nós vamos ter aqui agora? Vou fazer aqui o X aqui, ó. O ângulo X mais o ângulo Y, que agora eu sei o valor, que é 130, os dois juntos tem que dar 180, interno mais externo. Então, X vai ser 180 menos 130, X é igual a 50. Então, meu ângulo X é igual a 50 graus. E aí eu tenho o ângulo X, Y, Z e W, que era o que a questão estava pedindo. E por último, nós temos a relação de um ângulo externo e dois internos não adjacentes. Observe como é que é. É um externo e dois internos.
não adjacentes. Por quê? Eu tenho um ângulo interno com o externo adjacente. Só que agora eu tenho 2 internos e um externo não adjacente. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar, por exemplo, se eu pegar esses 2 internos, qual é o externo que eu vou pegar? Esse é adjacente, não serve. Esse é adjacente, não serve. Então, o externo que eu vou pegar é o F. Então, essa relação vai me dizer o quê? Que o ângulo interno A mais o ângulo interno B é igual ao ângulo externo F. Essa relação que eu vou ter agora é 2 internos, a soma de 2 internos é igual ao externo, não adjacente. E se eu pegar o B e o C? Se eu pegar o ângulo interno B mais o ângulo interno C, ângulo B e ângulo C são dos internos. Qual é o externo? D. Então, ele tem que ser igual ao ângulo externo D. E se eu pegar o ângulo A e o ângulo C? Ângulo interno A mais ângulo interno C é igual a... O ângulo A e o ângulo C, ângulos internos. Qual é o adjacente, que é o que está à frente deles? Só que o externo é o E. Então, ele é igual ao ângulo externo E. Também a gente vai conseguir escrever 3 relações. E um exemplo de como é que eles podem aparecer. Eles podem aparecer dessa maneira. Eu tenho 2 internos e eu quero saber o valor de x. Só que esse x é o externo adjacente. Mas eu poderia achar um ângulo que a questão não está pedindo. Era uma opção também, mas aí eu teria que fazer 2 cálculos. Eu poderia achar qual era o valor desse ângulo interno que a questão não quer saber e depois fazer o interno mais o externo. Mas o que eu posso fazer? O que eu tenho aqui? Eu tenho que esse ângulo interno, esses 2 ângulos, 40 mais 85, são 2 ângulos internos. Eles é igual a quanto? É igual ao ângulo externo x. Pronto. E aí é só eu somar. É só eu somar 40 mais 85, que vai ser igual a 125. 125 é igual a x. Ou seja, é a mesma coisa de x é igual a 125. Isso aqui eu posso trocar. É a mesma coisa. Eu posso dizer também que x é igual a 125. Então, aqui eu tenho o valor de x. Aqui, o valor de x e o valor do ângulo é a mesma coisa. Então, eu não preciso mudar. Vai dar aqui o 125, que é o valor de x. Agora, a gente vai pausar aqui um pouquinho e vamos praticar um pouquinho do que foi visto até agora. Nós temos aqui 2 exemplos que eu vou pedir a vocês que pudessem pausar um pouquinho o vídeo e resolver esses 2 exemplos. Então, pede para determinar aqui o valor de x nos triângulos abaixo e o valor de cada um dos ângulos. Então, são 2 perguntas. Pede o valor de x e o valor do ângulo. Então, vocês dão uma pausazinha no vídeo, observem aí as 2 questões, responda as questões com o que está pedindo, com o valor de x, o valor de cada ângulo, e aí depois a gente volta para o vídeo para ver a resolução. Pronto. Para as 2 questões que nós tínhamos lá, nós temos aqui a resolução. Eu já montei a resolução e vou explicar o passo a passo da resolução. A questão eu pedia para determinar o valor de x e o valor do ângulo. Então, eu tinha esses 2 cálculos. O valor da letra, também o valor do ângulo. A questão me pedia esses 2 valores. O primeiro era a soma dos ângulos internos. Então, eu ia ter esse ângulo interno, esse ângulo interno, esse ângulo interno. A soma dos 3 ângulos internos, que seria 8x mais 4 mais 2x mais x. Então, eu tenho 2x, 8x mais 4 e x. Somando esses 4 ângulos igual a 180. Lembrando que a gente tem sempre, está relacionado a ângulos. Pronto. Organizando letra de um lado, número do outro. O 4 está positivo, passa negativo. Somando os ângulos vai dar 11x. Subtraindo vai dar 176. O valor de x é 176 dividido por 11. X é igual a 16. Isso aqui é a minha primeira resposta, o valor de x. X é 16.
A minha segunda resposta era o valor de cada ângulo, então é só substituir. Esse ângulo aqui era o próprio x, então ele é 16. Esse ângulo aqui era o dobro de x, o dobro de 16, 32. Esse ângulo era 8 vezes x mais 4. Então, nós temos que 8 vezes x vai dar 128. 128 mais 4, 132. A outra estava relacionada com a última parte do conteúdo que nós vimos, que era dois ângulos internos e um ângulo externo. O que a gente poderia estar determinando aqui? Acho que não está focando. Só colocar para focar aqui. Tô conseguindo pegar o foco. Pronto. Como é que a gente poderia resolver aqui? Aqui daria para resolver, eu poderia determinar quem seria o ângulo aqui. Aqui é 110. Os dois juntos tem que dar 180, então esse ângulo seria 70. E aí eu podia fazer x mais x mais 10 mais 70 igual a 180. Ou eu poderia fazer aquela última relação. A soma de dois ângulos internos é igual ao externo adjacente. Para fazer isso, nós iríamos usar o quê? X mais 10 é igual a 110. Esses dois é igual a esse. Mesma coisa. Letra de um lado, número do outro. 10 estava positivo, passa negativo. Soma as duas letras, igual a 100. O valor de x é 100 dividido por 2, x é 50. Achei minha primeira resposta. Minha outra resposta era o valor de cada ângulo. Ou seja, um ângulo era o próprio x, então é 50. O outro ângulo era x mais 10. 50 mais 10, 60. E eu tenho a medida de cada ângulo. Então, para a aula de hoje é isso. Aqui a gente tem a resolução da questão que eu pedi. Que eu parei o vídeo, pedi para pausar o vídeo e resolver. Confere aí se vocês conseguiram chegar nesse resultado. Lembrando que não é só o valor de x, eu tenho que voltar para encontrar o valor do ângulo. E para a aula de hoje é isso. Bons estudos!